Bom dia. Meu nome é Naira. Eu sou nutricionista e mestre em Nutrição e Saúde pela Faculdade de Nutrição aqui da Universidade Federal de Goiás. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre Comfort Foods. Ele é um tema em inglês, mas a gente consegue ter um pouquinho de noção do que ele se trata. E é importante a gente discutir isso hoje, considerando o atual cenário que a gente está, e até mesmo considerando a questão comportamental, de dietas, tratamento da obesidade. Então, apesar dele ser um termo que recentemente vem sendo mais empregado, particularmente eu tenho escutado ele mais nos últimos 2 anos, ele já vem sendo utilizado há um bom tempo nos Estados Unidos. Acredito que a primeira aparição dele tenha sido lá em 1977, em um jornal. Porém, eles identificaram que ele apareceu já lá em 1966 em um jornal, quando eles estavam falando sobre histórias sobre obesidade. E aqui no Brasil, apesar dele já ser utilizado essa questão, o conceito do que é um comfort food, ele já ser utilizado como uma estratégia de marketing por indústrias, por exemplo, bares, restaurantes, só em 2014 que ele veio aparecer em um artigo publicado em 2014. Então, o que é esse termo comfort food? A gente já tem uma ideia quando a gente lê esse termo de conforto, alívio emocional. Food em inglês é alimentação e comfort em português ele é semelhante à palavra mesmo, de conforto. Então, a gente entendendo essas duas palavras, conforto, alívio emocional, a gente consegue compreender bem o que esse termo significa pra gente. Então, comfort food é toda comida escolhida e consumida com o intuito de proporcionar alívio emocional ou sensação de prazer em situações de fragilidade, como, por exemplo, estresse ou melancolia, sendo associada muitas vezes a períodos significativos da vida do indivíduo, como, por exemplo, na infância, e ou a convivência em grupos considerados significativos por eles, como a família, ou então poderia ser também os amigos. Então, o alimento ele é um objeto simbólico para aliviar a depressão ou proporcionar conforto. Então, o alimento ele serve muito mais do que nutrir o corpo. Ele também vai nutrir a mente, a alma. E a escolha desse alimento para nos confortar, ele é estritamente pessoal, porque cada indivíduo tem um significado diferente de alimento. Cada alimento ele vai ter um significado diferente para a pessoa. Isso é em decorrência da socialização primária do indivíduo, que é quando a gente começa a ter as primeiras interações lá na infância com outros indivíduos, que geralmente é com alguém da família, e que tem essa construção de significado do alimento para a pessoa. E está muito relacionado também com a questão dos hábitos alimentares, que é quando há essa formação do padrão alimentar que ocorre lá na infância. O hábito alimentar ele está estritamente relacionado com esses alimentos de comfort food, os alimentos que a gente escolhe para nos confortar. Então, os hábitos alimentares eles são nada mais nada menos que um conjunto de decisões do que, quando, onde, como, com quem se come. E esse padrão alimentar, esses hábitos alimentares, eles sofrem influência de fatores externos. Muitas vezes a gente acha que não, mas tem sim essa influência do meio externo. E alguns desses fatores ou determinantes são objetivos e subjetivos. Em relação aos objetivos, a gente tem como exemplo o acesso àquele alimento. Se o indivíduo ele não tem acesso àquele alimento, bem provavelmente ele não vai fazer parte do hábito alimentar daquele indivíduo. E subjetivos está mais relacionado com a questão cultural, que é a religião, classe social, etnia, enfim. Então, esses são alguns de fatores que estão relacionados com o desenvolvimento do hábito alimentar de um indivíduo e que provavelmente vai influenciar na questão da formação na consideração de alimentos que são significativos para aquele indivíduo. Então, essa preferência alimentar, provavelmente ela fica a vida toda. A comensalidade, que é essa refeição partilhada, essa interação social com o alimento, ela é responsável por estabelecer esses vínculos sociais, essa criação e estruturação de vínculos sociais, ou seja, o ato de comer, ele cristaliza os estados emocionais e identidades sociais. A alimentação, ela ajuda a definir quem somos quanto indivíduos e grupos. E é isso que é utilizado como estratégia de marketing, por exemplo.
dessa questão de alimentação, caracterização de um grupo. Um exemplo de estratégia de marketing poderia ser utilizada em relação, por exemplo, pão de queijo e os mineiros. Pão de queijo é muito característico da região de Minas Gerais também. Então, por exemplo, uma indústria que quer produzir e vender um pão de queijo congelado, uma estratégia dela poderia ser um slogan, um bom mineiro sabe reconhecer um bom pão de queijo. Isso é uma caracterização, ajuda a definir quem somos, porque a gente é uma característica daqueles indivíduos, o pão de queijo. Então é nesse sentido que as indústrias, as empresas, elas agem em relação aos comfort food. E aí, por que a gente consome esses alimentos ditos de conforto e quando eles são consumidos? Para responder essas perguntas, eu vou explicar os 4 tipos que pesquisadores identificaram desses alimentos que dizem que confortam. Eles fizeram um estudo com universitários. Eles pediram para que esses jovens trouxessem alimentos que o fizessem sentir bem. E a partir desses alimentos, eles conseguiram identificar 4 categorias de alimentos que confortam. E eles são a nostalgia, de indulgências, conforto físico e de conveniência. Os alimentos de conforto, comfort food relacionado com a nostalgia. O primeiro, nostalgia é caracterizado como um anseio pelo passado que podem desencadear emoções. O desejo pelo passado, pelo momento que foi bom, e isso pode desencadear desde uma felicidade extrema até tristeza. E esses alimentos que eles identificaram relacionados à nostalgia eram alimentos que estavam relacionados a um horário e local específico. Geralmente era um momento da infância. E quando eles relatavam sobre esses alimentos, esse momento, eles relatavam uma sensação de paz e felicidade. Então, nesse grupo dos alimentos que davam essa sensação de nostalgia, eles identificaram os alimentos que estavam relacionados com memórias, por exemplo, de serem cuidados por alguém. Eles relatavam um alimento que lembrava da mãe cuidando deles, ou da avó, por exemplo, numa situação em que eles estavam doentes e a mãe preparava uma sopa. E aí, quando eles consumiam essa sopa, eles sentiam um carinho da mãe através desse alimento. Outra característica de alimentos de nostalgia que eles identificaram também foram alimentos que lembravam um momento de preparação com alguém especial. Por exemplo, um indivíduo relatou que quando ele chegava da escola, ela ajudava, ou ele ajudava a mãe a preparar o almoço. Então, é um momento especial, com alguém íntimo. Então, eles chegaram a comentar da questão da terapia da cozinha. A gente não leva alguém desconhecido, alguém que a gente não tem intimidade para a cozinha, para a gente preparar um alimento. Então, os alimentos relacionados à nostalgia também tinham essa característica de lembrar de momentos de preparação com alguém. De compartilhamento, de lembrar de momentos de compartilhamento com alguém, por exemplo, eventos, festas, atividades especiais. Tinha gente que relatou que que o alimento de conforto para ele era uma torta. Como, por exemplo, pode ser uma questão, eu gosto da torta de aniversário porque me lembra da festa de 15 anos, que foi um momento muito bom para mim. Então, isso é um exemplo de alimento que conforta a pessoa por lembrar de um momento que ela estava com família, amigos, e enfim. E aí, outra característica que eles identificaram de nostalgia era a questão da saudade de casa. Muitos alimentos eles foram relacionados com memórias de quando eles eram pequenos, que remetem a estar em casa. Principalmente aqueles indivíduos que moram fora para trabalhar, para estudar. Então, eles estarem fora de casa, o alimento de conforto era aquele alimento que o fazia sentir em casa novamente. E isso está muito ligado com a identidade cultural e social, que é aquela questão que eu falei que a alimentação ela acaba caracterizando um grupo. E aí, outro tipo de alimento que conforta, esse comfort food, é de indulgência. Indulgência está relacionado com perdão, perdoar. E nessa categoria, estavam relacionados com alimentos que proporcionavam conforto ao estresse. Ou então eram utilizados como uma recompensa ou motivação, por exemplo. Hoje meu dia foi muito estressante, hoje eu mereço um sanduíche. Ou então, quando o indivíduo ele precisa terminar de estudar, ou precisa de uma motivação para terminar alguma tarefa, aí ele fala,
Hoje eu preciso, acho que hoje eu vou comprar um bolo de pote para eu terminar de estudar. Então, são alimentos que são utilizados como uma recompensa, uma motivação. E geralmente, após o consumo desses alimentos, vem um sentimento de culpa, porque os alimentos que são consumidos assim nessa categoria, nessas situações, são alimentos ditos proibidos ou fora do limite, que são alimentos calóricos, ricos em açúcar, são doces, ricos em gorduras. Então, geralmente, após o consumo desses alimentos, tem um sentimento de culpa. E o indivíduo ele sabe que esse alimento ele não é um alimento saudável, que é calórico, que teoricamente irá fazer mal, mas ele consome porque o que importa ali é ele naquele momento. E aí temos os comfort food de conveniência. Aqui o principal aspecto desse grupo que eles identificaram foram alimentos que geravam conforto, mas também tinha a praticidade aliada. Então era essencial ter esse conforto e praticidade nesse grupo que eles identificaram. Eram alimentos que eram fáceis de ser obtidos ou preparados, então já vem pronto. Por exemplo, temos macarrão instantâneo, que coloca 5 minutinhos na água, então já ficava pronto. Então, geralmente são alimentos industrializados. Por exemplo, o indivíduo estava se sentindo mal, para baixo, e ele queria consumir alguma coisa que fizesse bem. Aí a sua avó preparava cookie para ele, só que naquele momento que ele quer um alimento rápido para melhorar o humor, ele tem os cookies, ele tem a opção de ir no supermercado e comprar um cookie industrializado. Então é nessa categoria aqui que eles identificaram a pessoa precisar de um alimento para se sentir melhor e a praticidade de obter. E aí o último grupo que eles identificaram foram os alimentos de conforto físico, que a composição físico-química desse alimento ele estava relacionado com a sensação de bem-estar. Então era devido à composição, textura, temperatura, que fornecia além do bem-estar emocional, mas também o bem-estar físico. E nessa categoria também a preferência era por alimentos gordurosos ricos em açúcar. E esses alimentos, a preferência era por esses alimentos calóricos, porque eles já identificaram que esses alimentos doces, de alta caloria, saborosos, eles têm uma ação química no cérebro. Eles conseguem liberar opioides e serotonina no nosso corpo. E o que são esses opioides? São substâncias relacionadas com alívio de dor. E a serotonina, ela é um hormônio relacionado com o bem-estar. Então, quando tem consumo desses alimentos, geralmente vai ter a liberação desses compostos no nosso corpo. E é por isso que a gente sempre tenta, quando a gente está se sentindo mal, a gente busca esses alimentos, porque vai ter essa liberação no corpo dessa substância que nos faz se sentir bem. E aí a gente tem exemplos desses alimentos de conforto físico, o chá, café e o álcool. O álcool, além da questão física dele também, o que chama mais atenção é porque é também pela questão da socialização. O álcool é consumido principalmente pelos homens e está relacionado com sair para beber com os amigos. Então, o álcool ele tem uma questão muito mais de socialização, de contato com os amigos do que essa questão física também. E aí, aproveitando essa questão dos alimentos que proporcionam conforto físico e trazendo para o nosso cenário atual, no finalzinho do ano passado a gente viu as notícias, a gente está passando por uma pandemia de um vírus que começou no finalzinho do ano passado lá em Wuhan, na China, e uma das medidas de controle, de prevenção, de cuidado com a população e tentar combater o vírus é a quarentena, o isolamento social. Só que esse isolamento social, que é a quebra da rotina de trabalho, de atividades de lazeres, tem gerado um tédio e estresse. E esse tédio e estresse aumenta o desejo por esses alimentos ricos em gorduras, açúcares e proteína. Só que esse tédio e esse estresse ele também leva a um distúrbio do sono, que é noites mal dormidas, demorar para dormir. E esse distúrbio do sono também está relacionado com o aumento do tédio e estresse. E aí que normalmente atua na questão dos desejos de alimentos ricos em açúcar, em gordura, proteína, são os alimentos calóricos. E acaba que gera um ciclo vicioso durante essa quarentena de sentimentos ruins, de estresse, distúrbios do sono e o consumo desses alimentos ditos calóricos. Como eu já falei um pouquinho para vocês, esses alimentos ricos em açúcares,
eles aumentam a disponibilidade do triptofano, que é um precursor dessa serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que vai provocar uma melhora do humor. Então, toda vez que temos um sentimento de estresse, nosso corpo lança mão desse mecanismo para a gente comer alguma coisa que vai nos fazer sentir bem. Mas então, o que é esse triptofano, essa serotonina? Como que a gente pode obter? Como pode nos ajudar nessa questão da pandemia, sendo uma opção mais saudável? Então, o triptofano, ele é um aminoácido essencial, ou seja, é uma substância que a gente tem que consumir, o nosso corpo não consegue produzir, então a gente tem que buscar através dos alimentos. E aí, esse triptofano, ele é precursor para a produção da serotonina, ou seja, a gente precisa desse aminoácido essencial, essa substância, para produzir esse hormônio, ou neurotransmissor, que é considerado um hormônio para a gente se sentir bem. E ele está relacionado com várias funções do nosso corpo, como batimentos cardíacos, sono e a depressão. Então, o triptofano, gente, a recomendação para um indivíduo adulto saudável é de 5 miligramas por quilo de peso por dia. E ele pode ser obtido através do consumo de vegetais, como raízes, folhas, frutos e sementes. Ou seja, a gente consegue ter esse aporte de triptofano pelas castanhas de caju, nozes, amendoins e amêndoas, pelas sementes de gergelim, de abóbora, de girassol e soja, por grãos como trigo, arroz, aveia e milho, e frutas como banana e cerejas. Cereja não é muito comum no Brasil, quando a gente encontra em natura é bem caro, então a banana ela é uma ótima opção para a gente, é fácil de ser encontrada. A gente consegue, às vezes a gente encontra até mesmo no sinaleiro, promoções de banana, então é uma ótima opção para obter o triptofano. E uma estratégia para aumentar a utilização desse triptofano é associar com o consumo de antioxidantes. Mas onde eu consigo esses antioxidantes? O que são? Antioxidantes são substâncias que conseguem proteger as células do nosso corpo contra lesões de radicais livres. E onde a gente consegue obter através de frutas, verduras, ou seja, então se a gente tiver uma alimentação saudável, equilibrada, baseada em frutas, vegetais, cereais, a gente consegue ter o aporte do triptofano e ainda estimular a produção da serotonina pelo triptofano. Então, uma outra opção também de aporte do triptofano são pelos alimentos proteicos, como leite, produtos lácteos. E esses, além de fornecer o triptofano, eles apresentaram um efeito benéfico na questão do sono. Tem substâncias indutoras do sono. O consumo desses alimentos mostraram um aumento da atividade das NKs, que são as células do sistema imune, ou seja, potencializa a ação do sistema imune, e ainda está associada a um baixo risco de desenvolvimento das infecções respiratórias. Então, o consumo desses alimentos vai favorecer na questão do humor melhor e ainda ajuda na questão da imunidade. Então, o triptofano, além desses benefícios, ele ainda ajuda na questão da regulação da saciedade e gestão calórica. Mas por quê? Porque além dele fornecer, por 2 pontos, na verdade, pela via serotonina e inibição do neuropeptídeo Y. A via serotonina, porque quando a serotonina está baixa, o nosso corpo estimula a comer alimentos calóricos. Então, se a gente tem um aporte de triptofano ok, e a produção dessa serotonina, a gente não vai ter esse desejo tão intenso por esses alimentos calóricos. E aí temos também pela inibição do neuropeptídeo Y, que é uma substância que age estimulando a fome. Então, o triptofano ele consegue inibir essa substância no nosso corpo. Então, são por essas 2 vias que o triptofano consegue também regular a questão da saciedade e a ingestão calórica. Então, mais uma vez, é importante ressaltar que durante a pandemia, o padrão nutricional saudável equilibrado, baseado nas frutas, verduras, cereais, já vão nos ajudar a ter um aporte de quantidades ideais de minerais, antioxidantes e vitaminas. Então, voltando para a nossa pergunta, então, por que e quando são consumidos? Então, basicamente, esses alimentos de conforto, eles são consumidos quando nós experimentamos emoções negativas,
E esses alimentos eles são utilizados para regular as nossas emoções. Mas, ao mesmo tempo que a gente utiliza ele para emoções negativas, em momentos baixos, a gente também utiliza ele para os momentos que a gente está se sentindo bem, por exemplo. Em sentimentos negativos, a gente utiliza na questão do estresse, ansiedade, angústia, mas também a gente utiliza esses elementos de conforto como recompensa, que é aquela questão dos elementos de indulgência. Quando você consegue alguma coisa, você utiliza para se recompensar daquele momento difícil que você passou, de estresse, enfim. E esses alimentos de conforto, esses comfort food, ele é uma situação irônica, porque muitas das vezes a gente ingere esses alimentos no momento que a gente está para baixo, é um ato solitário, a gente está sozinho. Só que esses alimentos evocam sentimentos que a gente está com outras pessoas, por exemplo. Um alimento que me faz sentir bem me lembra dos almoços de domingo na casa da avó, ou então reuniões com os amigos, enfim. Então, naquele momento que você está se sentindo sozinho, que você consome aquele alimento de conforto, geralmente você está sozinho, mas te faz lembrar de momentos bons com outras pessoas. E aí, o que são consumidos? Então, não há um único alimento de conforto para todo mundo, não há um padrão de comfort food para todo mundo, porque isso vai variar de cultura, de idade, de gênero. Então, não necessariamente serão alimentos calóricos, saborosos, de saúde, ou que tenham uma especificidade para o tornar comfort food. Pode ser uma salada de fruta que a mãe fazia para o indivíduo quando ele era criança, ou uma salada, pode ser até mesmo de jiló, não necessariamente é um alimento saboroso, calórico, enfim, depende muito do que o indivíduo teve na infância, a interação com outras pessoas. Em relação à cultura, por que difere tanto? Porque em cada país a gente tem uma característica de alimentação diferente. O que a gente come aqui no Brasil não é o mesmo padrão alimentar dos Estados Unidos, ou da Itália, ou da França. Então, e como esses alimentos de conforto eles estão relacionados com que a mãe, com que a avó, o pai oferecia para a criança, então cada país tem um padrão alimentar, cada indivíduo vai ter uma interação com o alimento diferente. E é só a gente pensar aqui mesmo no Brasil. Cada região tem um padrão alimentar diferente. O que a gente é acostumado a consumir aqui em Goiás é um pouco diferente lá do Pará, no Amazonas, até mesmo um pouco lá em São Paulo. Então, cada região tem a sua característica alimentar. Em relação à idade, o que é consumido, até mesmo quando é consumido, é diferente. Eles identificaram que indivíduos mais jovens, eles consumiam esses alimentos de conforto quando eles experimentavam emoções negativas, e já os indivíduos mais velhos, eles consumiam esses alimentos ditos de conforto quando eles experimentavam emoções positivas. E em relação ao gênero também diferencia o que são consumidos e quando são consumidos. As mulheres apresentaram o consumo desses alimentos quando elas experimentavam emoções negativas, e já nos homens eles consumiam quando eles estavam passando por algumas emoções positivas. E em relação ao que comia, as mulheres relataram mais doces, salgadinhos, e os homens alimentos quentes e refeições principais. Isso está muito associado com a função dele na sociedade, com o seu papel na sociedade. Por exemplo, os homens, eles têm costume de receber mais esses alimentos. Por exemplo, a mulher prepara a refeição para o marido, a mãe prepara os alimentos para o filho. E já as mulheres, elas relataram esses alimentos de conforto que tinham significado para elas, os alimentos que elas recebiam como presente, por exemplo, de namorado, de filho, então que eram mais doces, chocolates, salgadinhos, enfim. Então tem essa diferença da questão, até mesmo pela questão social, da função delas na sociedade. E aí, quais são os benefícios de consumir esses alimentos de conforto? A gente tem, foge um pouquinho só da questão do benefício para o indivíduo, a gente também tem a questão da perspectiva sociológica. É aquilo que eu comentei para vocês, cada cultura vai ter uma característica de alimentação, então vai ser uma identidade cultural, uma sensação de pertencimento. E aí eles identificaram que após um exemplo de questão de identidade cultural, sensação de pertencimento a uma nação, por exemplo,
foi após o ataque terrorista, aquele ataque às Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Após esse ataque, eles repararam que os indivíduos estavam consumindo mais alimentos característicos da região, mais típicos da região. E aqui também, em relação à pandemia, a gente já consegue observar mais um pouquinho essa questão também, que os indivíduos estão cozinhando mais, fazendo preparações mais típicas de cada região, como maneira de se confortarem mesmo, de pertencimento. E aí, em relação à perspectiva individual, os alimentos de conforto relacionados com os relacionamentos pessoais e aquela interação social, os efeitos biológicos e emocionais que beneficiam áreas da saúde mental e humor, ou seja, vão reduzir essa sensação de estresse, cansaço e tédio. E esses benefícios eles têm um efeito temporário. E é nesse gancho do efeito temporário que a gente entra na questão, então, quais são as consequências dos alimentos ditos de conforto? Tem alguma consequência, se eles são bons para a gente, para proporcionar uma melhora do humor, se eles nos fazem sentir bem, qual é a consequência deles para a gente. Então, pegando esse gancho do efeito temporário, você consome aquele alimento, você tem um efeito positivo, e aí logo passa. Então, para ter esse efeito, tem que ter um consumo regular. Só que quando tem esse consumo regular com a falta de controle, acaba gerando consequências físicas e emocionais. E esse consumo regular, sem controle, acaba gerando uma dependência alimentar. E essa dependência alimentar, ela chega a ser semelhante à dependência de drogas, porque ela gera os mesmos efeitos que a dependência de drogas, por exemplo, a perda de controle, desejos e comportamentos compulsivos. E quando tenta parar essa dependência alimentar, tenta parar essa compulsão pela alimentação, a gente tem os efeitos da abstinência. Então, uma das consequências físicas e emocionais é a utilização desses alimentos de conforto como uma muleta emocional, ou seja, o centro utiliza esse alimento de uma maneira de refúgio, uma tentativa de melhorar. E essa muleta emocional pode acabar gerando distúrbios alimentares como da compulsão, da bulimia. E o consumo regular desses alimentos ditos de conforto e altamente calóricos, eles podem promover o ganho de peso. E o ganho de peso está relacionado com o desenvolvimento da obesidade. E a obesidade, ela é um fator de risco para o desenvolvimento de várias outras doenças, como diabetes, a hipertensão, que é a pressão alta, dislipidemia, que é a alteração do perfil lipídico, como colesterol, triglicérides, redução do HDL, que é o colesterol bom para a gente, problemas psicológicos, problemas ortopédicos, porque quando tem um ganho de peso excessivo, pode atrapalhar na mobilidade do indivíduo. Então, essas são algumas das consequências quando o consumo desses alimentos ditos de conforto e que são altamente calóricos, eles perdem o controle, o consumo ele se torna excessivo frequentemente. Então, essas são algumas das consequências. Então, para a gente fechar, qual a importância da gente entender o que são esses alimentos ditos de conforto? Então, os estudos sobre a obesidade, eles focaram muito na questão das razões metabólicas e hormonais para explicar o desenvolvimento da obesidade, mas e deixaram um pouco de lado as razões emocionais e comportamentais. E isso dificulta a prevenção e o tratamento da obesidade, porque muitas vezes a obesidade ela advém não de uma alteração metabólica ou uma alteração hormonal, mas sim de uma questão emocional, de um comportamento inadequado, descontrolado, como a gente conversou um pouquinho. E aí, isso dificulta a prevenção e tratamento, porque seria muito fácil a gente virar para um indivíduo e falar assim, para emagrecer é só diminuir a ingestão e praticar exercício físico. Se fosse só isso, a gente não teria essas altas taxas de obesidade hoje em dia. A taxa de obesidade ela vem crescendo, então seria muito fácil, o tratamento da obesidade seria muito fácil, mas não é. Ignorar esses processos básicos dos desejos é muito difícil. E isso tem uma teoria falando que esse mecanismo de ingestão, de sentir bem,
de recompensa por comer um alimento calórico é um processo evolutivo contra a fome. Então, tem que ser levado em consideração essas razões emocionais, comportamentais para a questão da obesidade. E aí, se a gente não entender o significado social que a comida tem para o indivíduo, a gente não pode esperar mudar o seu comportamento. Porque o significado do alimento para o indivíduo, ele é tão importante quanto os aspectos biológicos. É o que a gente fala que dietas restritivas, elas não vão funcionar para o indivíduo ter a perda de peso. Pode funcionar ali numa semana, 2, mas depois aquele comportamento do indivíduo vai voltar, porque o alimento ele tem um significado para ele. Então é importante a gente considerar o significado desses alimentos. E aí, então, a educação e a conscientização de como esses alimentos de conforto eles nos afetam, ajuda a gente a entender, a ter mais autocontrole e até mesmo criar hábitos mais saudáveis. Só que, igual a gente comentou, quando tem a compulsão alimentar, um descontrole do consumo desses alimentos, quando a situação se agrava, é importante e necessário ter uma equipe multiprofissional para entender esse indivíduo, para considerar toda essa questão de alterações fisiológicas, metabólicas, emocionais e comportamental. Então, por exemplo, uma equipe de nutricionista, psicólogo, de médicos envolvidos de diferentes áreas é importante para o tratamento da obesidade. E aí, até mesmo na questão da pandemia que a gente está vivendo, eu mostrei para vocês opções de como a gente pode ter esse efeito benéfico de um alimento de conforto por alimentos saudáveis que também vão gerar os mesmos efeitos benéficos de um alimento altamente calórico, por exemplo, por alimentos saudáveis. Então, isso é a importância da gente entender como esses alimentos de conforto agem, quais são as opções, como a gente pode lidar. Então, isso é a importância de entender o conforto, principalmente na pandemia que a gente está vivendo e no tratamento da obesidade, para a perda de peso no geral. Então, era isso. Muito obrigada.